dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Antes de começarmos, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram ao vídeo em que eu falo a minha opinião sobre os episódios 1 e 2 da terceira temporada de One Punch Man. Porque o vídeo conseguiu alcançar 100 visualizações e isso me deixou muito feliz. Pode até não ser muito, mas é mais visualizações do que os meus vídeos normalmente recebem. Então, já que parece que vocês gostaram de me ver falando sobre o One Punch Man, o que vocês acham de eu falar dos episódios 3 e 4 também? Começando pelo episódio 3. A primeira coisa que eu percebi é que eles resolveram fazer algumas alterações na opening, e diga-se de passagem, essas alterações não fazem sentido nenhum. Eles decidiram censurar a roupa da Capitã Mizuki. É porque assim, a Capitã Mizuki, ela é uma atlética. Enfim, ela faz atividades físicas e daí ela usa uma roupa esportiva. Só que daí na primeira versão da opening ela tava usando, parece uma calcinha. Era um shorts? Não, não era um shorts. Enfim, mas agora ela tá usando um shorts atlético. Mas por que não faz sentido isso? Porque logo depois que censuraram a roupa dela, colocaram a do S na opening, a Super S. Eu acredito que não, eu não preciso explicar o porquê que não faz sentido eles terem censurado a roupa da Capitã Mizuki, né? Inclusive, desde o início não faz sentido esse foco que eles colocaram na Capitã Mizuki. Justamente porque ela é uma personagem secundária. Tipo, totalmente secundária. Então eu acredito que ela estar na opening serve puramente apenas como fanservice. E infelizmente, fanservice acontece muito no mangá de One Punch Man também. Então, a cena do diálogo do Zombie Man com o Dr. Genos. Ó, preste atenção, é Genos, com U, e não Genos, com O. O On, por algum motivo, pensou que era uma ótima ideia fazer os dois personagens que são parecidos, né? Eu não sei porquê. Que nem eu falei no meu primeiro vídeo sobre a terceira temporada de One Punch Man, as cenas da sidequest do Zombie Man não vão fazer sentido nenhum para as pessoas que apenas assistiram o anime e não leram o mangá. Porque a JC Staff decidiu cortar todo o contexto dessas cenas. E com isso, eles conseguiram destruir completamente a narrativa. Pelo menos para mim, a maneira como termina o episódio 2 e começa o episódio 3 tem uma quebra muito grande de continuidade. Justamente por causa desse contexto que eles decidiram cortar da cena. Então, como eu sou muito fã de contexto, eu vou me dar o trabalho de explicar o contexto dessa cena para vocês da maneira mais resumida que eu conseguir. A sidequest do Zombie Man, ela começa no episódio 9 da segunda temporada. Basicamente, o Zombie Man estava seguindo um monstro lá, que é o Marshall Gorilla, para tentar descobrir onde ficava o esconderijo da Associação dos Monstros. Mas daí o monstro, ele encontra o gorila blindado, o gorila ciborgue da Casa da Evolução, que aparece lá na primeira temporada. Daí os dois discutem, e daí o monstro acaba levando um soco do gorila ciborgue. E daí o Zumbiman decide seguir o gorila ciborgue porque é por motivos dele. Então, daí isso acontece no episódio 9 da segunda temporada. Daí, nos episódios 1 e 2 da terceira temporada, acontecem as cenas avulsas da sidequest do Zumbiman. E já na cena do episódio 2 foi cortado bastante contexto. Como no episódio 2 acontece bastante coisa, eu até entendo a JC Staff ter feito esse corte, mas eles poderiam pelo menos ter tentado de alguma forma adicionar o contexto dessa cena no início do episódio 3. Ainda mais porque ao longo do episódio 3 tem algumas cenas que eu ainda vou falar nesse vídeo que poderiam ter sido cortadas para abrir espaço no episódio e poder adicionar esse contexto da sidequest do Zombie Man. Depois daquela ceninha do Zombie Man em cima dos prédios, ele desce lá dos prédios e tem um monólogo interno dele teorizando que a Casa da Evolução, que aparece lá na primeira temporada de One Punch Man, tá por trás da Associação dos Monstros. Daí ele segue o gorila e vai até a lojinha de Takoyaki, acho que é esse o nome. E daí ele encontra o gorila lá e se apresenta. Tipo, ele se apresenta com o nome lá do experimento dele, porque o Zombie Man foi um experimento da Casa da Evolução. E, tipo, isso é um contexto. Eles cortaram esse contexto e só jogaram lá na cena do episódio 3, esperando que o pessoal vai absorver todas as informações só daquela ceninha. Daí o gorila fala pro Zombie Man que a Casa da Evolução não existe mais. Daí, depois que ele fala isso, tem a ceninha do diálogo do Zombie Man com o Dr. Genos. Inclusive, eu achei bem triste que eles cortaram o gorila da cena. Cortaram ele da existência, o pobre do gorila. Não, ele só aparece no cantinho ali, ele
Sobre a luta do Garou contra os monstros lá, a JC Staff removeu algumas partes da animação dessa luta que apareciam no trailer. Vocês lembram que eu falei que no último vídeo que a luta tava muito boa, ela tava animada, que o que apareceu no trailer tava muito bom, que deu o episódio ia ser bom porque a luta tava boa? Poxa vida, eles foram lá e cortaram. Eles foram lá e cortaram partes da luta. Eu fiquei muito triste. Eles destruíram o meu argumento. Eles cortaram algumas partes da luta, adicionaram algumas partezinhas novas. E também acabaram repetindo muitos frames, mas fazer o quê? É só pra ocupar espaço. O espaço que eles poderiam ter utilizado por outra coisa. Porém, o principal detalhe que o pessoal criticou muito é que eles erraram, eles conseguiram errar a anatomia do Reaper e transformaram ele em uma mulher. Ah, não sabemos como isso aconteceu. É porque assim, o que eu imagino que acontece? Tem o cara que faz o storyboard, e pra fazer o storyboard eu acredito que ele se baseia no mangá, né? Pelo amor de Deus. E daí eu não sei. Tá, eu vou falar a minha teoria. Então peguem aí a minha teoria que eu vou falar a minha teoria. Oh, damn. O que diabos aconteceu que o transformaram o Reaper em uma mulher? Eu tô achando que aconteceu uma espécie de telefone sem fio entre os animadores. Vocês sabem, né, como é que funciona o telefone sem fio. E daí não tinha mais tempo pra corrigir isso e a JC Staff deixou desse jeito. Porque quando eu tava reassistindo o episódio 2, teve algumas partes... Porque assim, no episódio 2... Não tem esse erro da anatomia do Reaper, mas tem alguns detalhes na roupa dele, que é porque ele tá usando um vestido, né? Pelo amor de Deus, vocês perceberam que ele tá usando um vestido. Na minha teoria, poderia ter levado a um telefone sem fio entre os animadores. Eu vou mostrar aí na tela pra vocês. Mas assim, no resto do episódio 3, eles não erraram mais a anatomia do Reaper. Então isso só aconteceu nessa cena, por algum motivo. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu pausei várias vezes. Presta atenção, eu pausei várias vezes a cena de luta deles. Pra ver se eu encontrava algum frame. Algum frame pra colocar no vídeo. Pelo amor de Deus, gente, não fazem isso. Não pausem a animação em movimento. Inclusive, não é justo esse pessoal que critica a animação em movimento que eles pausaram e daí eles encontraram algo tosco no meio da animação. Esse pessoal, eles não sabem o que eles estão fazendo, tá? Porque qualquer animação em movimento que você pausar, você vai encontrar alguma coisa estranha. Enquanto eu tava pausando a cena de luta deles, eu encontrei alguns frames que estavam muito engraçados. Eu encontrei. Eu encontrei esse frame. Ai, meu Deus. Eu encontrei. Eu encontrei esse frame do garoto andando de 4. O garoto, ele tem que parar de andar de 4, pelo amor de Deus. Depois que ele aprendeu o estilo de luta do Hot Dog Man, ele tá imparável agora, não tem mais o que fazer. Ele mudou de estilo. Parece até um cachorro. Uma parte da animação que eles cortaram é essa parte que o garoto, tipo, eu não sei o nome. É uma habilidade do Water Stream Rock Smashing Fish. Que o cara redireciona o ataque pra outra direção ou pro próprio atacante. Enfim, muito roubado. E ao mesmo tempo, eles adicionaram a cena do garoto reagindo ao golpe do besouro. Que, inclusive, isso também não tem no mangá. Eles adicionaram essa ceninha. Inclusive, não foi só essa parte da animação que eles cortaram. Durante o diálogo do Dr. Genos com o Zombie Man, uma pequena animação do Saitama, eles também decidiram cortar essa ceninha que apareceu no trailer também. Eu não sei se vocês ainda querem que eu aborde sobre a anatomia do garoto. Mas, enfim, não tem como muito fugir dessa situação. Mas no episódio 3, até que eles acertaram a anatomia dele e o rosto dele também. Então não tem muito o que falar sobre a anatomia dele nesse episódio. Eu, pelo menos, não reparei muito nessa parte, não. O rosto dele tem alguns trechos que ele tá idêntico ao mangá, tá igualzinho. Tá igual. Daí, enquanto o garoto tava lutando contra os monstros, inclusive por algum motivo ele gospe o dente no chão, não sei, pra mostrar o quão forte ele consegue cuspir o dente dele no chão. Que demonstração de poder! Eles são interrompidos pela Amoeba que sequestra o Tareu, e isso deixa o garoto muito brabo, e daí acaba distraindo ele e o garoto é morto pelo Reaper. Parabéns, agora o protagonista da saga morreu, yay! A cena do Saitama dialogando com os outros heróis. Na primeira vez que eu assisti o episódio, eu também senti que essa cena estava mais lenta do que deveria. Porque, tipo, ela começa em 7 minutos e 40 segundos.
e termina em 14 minutos e 16 segundos, que dá num total de 6 minutos e 36 segundos de duração. Eu vi bastante gente reclamando dessa cena também, porque ela ficou absurdamente chata e ela é muito lenta e demora demais e enfim. Só que assim, depois que eu assisti o episódio, eu decidi comparar essa cena com o que acontece no mangá. Igual aconteceu no último episódio, essa cena aqui, ela tá idêntica ao mangá. Tá, exatamente, eles copiaram quadro por quadro. E daí depois que eu comparei com o mangá, eu fiquei com aquela sensação de tá, eu aceito os seus 6 minutos e 36 segundos de diálogo. Mas isso apenas porque eu gosto bastante de ver os personagens de One Punch Man interagindo. E o fato dessa cena ter ficado tão lenta deixou tudo ainda mais engraçado pra mim. Daí a Fubuki aparece pra devolver o repolho do Saitama, o repolhinho do Saitama, e ela também briga com o Saitama porque ele fez ela pagar a comida dele lá, que ele saiu correndo pra ir atrás do garoto, daí ela ficou e teve que pagar a comida dele. Eu acho muito engraçada essa cena do Genos empurrando o King pra fora. Inclusive no mangá também é engraçado porque o Genos sendo Genos. O Genozinho sendo Genos. Daí a cena dele só virando. Eu detectei o monstro lá fora, então eu mandei o King pra fora. Porque só ele pode lutar contra o monstro. Deu o Saitama, tá, ok. Também aparece o Dr. Fédido. Eu não sei por que traduziram o nome dele assim. Porque em japonês o nome dele é Kuseno. Será que é porque eu vou fazer piada com o nome dele? Kuseno. Pra ver como o Genos estava, porque ele recebeu um aviso lá que o Genos estava machucado. E ele também traz uma carne de presente pra dar pro Saitama. Como vocês podem ver, dá pra comprar qualquer um usando comida, incluindo o Saitama. O resto do episódio é mais focado em apresentar o que se passa dentro da Associação dos Monstros. Então meio que não acontece muita coisa no final desse episódio. Primeiro, o Reaper e o besourinho lá, eles vão contar pro Gyorogoro. Quer dizer, primeiro eles começam tentando contar uma mentira que o garoto tá com eles. Mas o Gyorogoro não é burro. Daí eles contam que eles mataram o garoto. Inclusive, o Reaper chamou o garoto de magrelo. Eu achei isso muito engraçado. E daí, além deles terem matado o garoto, eles também capturaram o Tareu. E o Reaper decide prender o Tareu numa cela lá, junto com o Agama, que é uma criança que foi capturada durante a segunda temporada. E que eu tenho certeza que muita gente que assistiu esse episódio nem sequer lembrava que esse guri existia. No final do episódio também acontece um enorme compilado mostrando os monstros que vão participar das principais lutas que acontecem ao longo da saga da Associação dos Monstros. Na verdade, não são as principais lutas, porque acontece muita coisa e tem luta de personagem que nem é esses monstros. Por exemplo, tem a luta do Garou com o Dark Shine, depois vai aparecer a Psychos também. Tem um monte de luta, mas essas não são as principais. Mas é os monstros principais, mas não são as principais lutas. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Daí tem esse rinoceronte, que ele aparece na segunda temporada, mas durante a saga da Associação dos Monstros, se eu não me engano, ele luta contra o Atomic Samurai. Daí tem o Garibaldi, que ele luta contra o Child Emperor. Também aparece a do S, que ela também já tinha aparecido na segunda temporada, e daí na saga da Associação dos Monstros ela luta contra o Amai Mask, e em partes ela luta de novo contra a Fubuki também. Também aparece de relance esse vampiro aí. Tem a luta do Zombie Man com esse monstro vampiro, que eu acho muito boa a luta dos dois. Tem também esse monstro que é cabeludo, que aparentemente ele é uma pessoa que sofreu uma monstrificação porque gostava de cuidar do cabelo dele. Beleza. Peraí, é ele? Ele luta com os discípulos do Atomic Samurai. Daí tem também o Poshi, o Rover. Eu vou falar Poshi é mais fofinho, porque ele é fofinho. Primeiro ele vai lutar contra o Garou. Depois ele luta com o Saitama. E depois ele luta contra o Bang, o Bomb e a Fubuki. Ele se encontra com uma galera. Inclusive, eu acho muito engraçada essa parte do... essa parte que o Poshi pega a perna do Garou e começa a sacudir ele. Daí tem também esse bicho aqui que é o Gengivas. O nome dele traduzido fica Gengivas. Eu lembro que ele luta contra o Pig God no mangá. Daí tem também a famosa Água Natural Maligna. Com quem que ela luta mesmo? Não sei. Ela se envolve em um monte de coisa durante a saga. Eu nem lembro o que acontece tudo com ela. Daí tem também o Nian.
O Nyan, ele luta contra o Drive Knight, que inclusive é uma das minhas lutas favoritas. E também aparece esse Furrer. Furrer? É o bicho feioso aqui. Deus, o nome dele, agora que eu reparei. Calma, é que eu tive um choque de realidade depois que eu falei o nome dele. Ele luta contra o Amai Mask e mais uma cambada de gente aí. Tem esse mendigo aqui também. Ele é um mendigo. Mendigo tá no nome dele. Que inclusive ele não é um monstro. Agora que eu tô parando pra pensar nisso. A Associação dos Monstros realmente tá aceitando qualquer um aí, gente. Esse cara que nem é um monstro. No mangá ele luta durante a saga com uma galera também. A primeira luta que eu encontrei dele foi com o Zombie Man. Daí tem também esse bicho aqui que eu não... Vou chamar ele de Semente Preta só pra mim não falar o nome dele. Mas vocês sabem como é que é o nome dele, certo? Eu sei que vocês sabem como é que é o nome dele. O Semente Preta aqui, ele luta contra o Atomic Samurai. Esse cara aqui, ele se envolve em um monte de coisa também. Igual a Água Maligna Natural. Eles também incluem o Gyoru Gyoru, porque ele vai se envolver em luta também, é óbvio. Tem uma cena que ele tá interagindo com o Garou. Mas depois ele luta com a Tatsumaki. E daí temos, é claro, o Orochinho. Inclusive, eu achei isso muito legal, que ele é o único personagem que quando aparece em tela, que ele tá em Ultra K 1080p, mas é porque ele também é meio paradão, né? Então eles podem avacalhar nos detalhes quando eles desenham ele. E nessa parte também acontece a cena de luta dos dois ninjas lá, que aparecem na segunda temporada conversando com o Sonic, e que eles odeiam o Flash. E eu nem lembro como que é o nome desses dois malucos aqui, e eu também não me importo com o nome deles. Por que eu não me importo com o nome deles? Porque depois que eles lutam com o Flash, a existência deles é resumida a piada. Eles se tornam uma piada, eles não são mais importantes. Justamente por eles não serem importantes, a JC Staff poderia muito bem ter cortado algumas partes da luta dos dois e usado esse corte para adicionar o contexto lá que eu falei, diálogo do Zombie Man com o Dr. Genos. E se eu quisesse ver dois ninjas lutando numa cachoeira, eu poderia muito bem ir assistir Naruto e reassistir todos os 720 episódios de Naruto pela segunda vez. Porque essa luta dos dois aqui, inclusive, ela é meio tosca. Sinceramente, ela é meio tosca. Ela não precisava ter durado tanto tempo, porque não é importante. Os dois não são importantes. Inclusive, até a luta do Naruto contra o Pain é melhor que isso daqui. E o episódio 3 termina mostrando que, na verdade, o Garou não morreu. Ele acorda, ele não morreu. E eu comemorei cedo demais, hein? Eita, pô. O episódio 4 começa com o Garou ressuscitando. E eu acho que, tecnicamente, ele nem deve ter morrido nessa cena. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para falar como que é essa cena na webcomic. Para as pessoas que não sabem desse fato, mas antes do mangá de One Punch Man começar a ser publicado em 2012, o One já contava a história de One Punch Man desde 2009 por meio de uma webcomic. Pra quem já leu a webcomic, eu sei, a gente já sabe disso, que o traço da webcomic não é tão bom quanto o traço do mangá, mas é que assim, vocês têm que entender que o One, ele é o tipo de pessoa que se importa muito mais com a história que ele tá contando do que desenhar tudo absurdamente perfeito igual o Murata faz. E eu acho isso bastante inspirador. E outra coisa que eu gosto da webcomic, eu acho muito legal acompanhar a evolução do traço do One a cada capítulo. Porque se você comparar os primeiros capítulos da webcomic com os últimos que foram lançados, porque tá lançando até hoje. De vez em quando o One solta um capítulo novo da webcomic de One Punch Man. Tem uma evolução enorme. E mesmo que o traço do One seja bastante simples, às vezes ele consegue desenhar umas coisas que ficam muito interessantes. A composição de como ele faz os quadros da webcomic. E sim, eu faço parte do grupo de pessoas que leu a webcomic e que gosta muito mais do Garou da webcomic do que do Garou do mangá. E eu tenho alguns motivos pra isso. É que assim, o Garou do mangá é finalização do arco dele não é tão impactante quanto a finalização do arco na webcomic. E toda a construção dele, do personagem dele na webcomic, eu gosto mais. Eu tenho mais algumas explicações do porquê eu gosto mais do Garou da webcomic, só que daí já é algo que é mais meu e esse não é o ponto do vídeo. Now take a look at this orange. Tell me please, what do you see? It's just a boring orange. Maybe too, but not to me. Enfim, voltando para a parte sobre o traço do One,
Essa cena do Garou ressuscitando na webcomic, ela é extremamente brutal. Eu, pelo menos, eu acho bem brutal por causa da forma que o Won desenha as coisas. Às vezes ele desenha umas coisas de uma forma bem, meio grotesca e fica muito incrível, diga-se de passagem. Ah, mas daí vai vir alguém falando, nossa, mas no mangá o garoto também ele tá todo arrebentado nessa cena. Mas daí eu digo a você que não, ele não tá todo arrebentado. Porque assim, se você olhar, se você comparar o garoto da webcomic com o garoto do mangá, nessa parte aqui, ó, se o garoto tomar um banho, ele já fica melhor. Esse é o nível da coisa. Se ele tomar um banho, já passa. Tipo, o garoto do mangá, eu tenho certeza que ele só tava apagado. Eu tenho quase certeza. Ele só apagou. Ele não tava nem morto nessa parte. Ele não morreu nessa parte. Tenho quase certeza. E ele mesmo falou que ele só tava dormindo. Ele acordou e falou: por que eu tava dormindo? Enquanto o garoto da webcomic. Eu tenho quase certeza que ele morreu. Tenho quase certeza que nessa parte ele morreu. E daí, quando ele acorda, que nem eu falei, o Won, ele desenha umas coisas muito grotescas. E, tipo, o garoto ele tá destroçado nessa parte. Então, eu dou um ponto positivo para o Won, porque nessa parte, na webcomic, tá de uma forma muito mais brutal. Ai, 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 ai. Além do garoto acordar, também é mostrado que os traços da monstrificação dele começaram a ficar mais aparentes. E por algum motivo nessa parte tá tocando uma musiquinha meio tensa de fundo. Ixi, isso não é um bom sinal. Eu não tenho muito a dizer sobre o diálogo do Child Emperor ou Isamu. É porque ele não gosta do nome dele, tá, gente? Então, Isamu. Eu não sei como é que fala o nome dele em japonês. Os heróis da classe S, eles estão se reunindo para invadir a Associação dos Monstros. Então, eu acho melhor vocês se prepararem, porque a partir desse episódio vai começar a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas assim, de qualquer forma, eu achei muito engraçado ver essa criança de 10 anos agindo todo suspeito sobre os outros heróis, porque assim, ele falou que é pra tirar o Bang e o Genos da missão de entrar na Associação dos Monstros, porque ele tá desconfiado dos dois, só porque ele confia demais nas coisas que o Metal Knight fala pra ele. Mas é pra deixar o King. O King é uma peça importante. Porque o King tem que estar nessa missão. Que sem ele a gente não consegue. Coitado do King. E eu achei muito engraçada essa cenazinha do Zombie Man andando de metrô. Eu gosto do Zombie Man. Ele é legal. O Zombie Man é legal. Inclusive, eu quero informar vocês que eles reuniram toda a classe S pra ir bater de frente com a Associação dos Monstros enquanto tava acontecendo um caos. O nosso querido, o Annoying Dog lá da cidade que é o Watch Dog Man, ele tava lá. E ele tava lá. Enquanto tava quase todo mundo se matando, ele tava lá na cidade Q e só tava lá. Também tem essa parte do diálogo do Sekingal com o outro cara da associação, que eu não lembro mais o nome dele, mas ele é importante. Esse outro cara da associação, ele é importante. Ele é a única pessoa que presta dentro dessa associação. A associação dos heróis é uma coisa muito complicada. Realmente tem problemas, o garoto tem um ponto. Nessa parte ele tem um ponto. Nesse diálogo que o Sekingal tem com o outro cara da associação, eu também ficaria zangada, porque o Sekingal tá falando que ele vai estar em contato com heróis da classe A, classe B e classe C pra mandar eles apoiarem os heróis da classe S contra a Associação dos Monstros. E tipo assim, os heróis da classe A e classe B até que vai, porque eles realmente conseguem fazer alguma coisa contra os monstros. Mas agora os heróis da classe C, eles 100% estão arriscando as vidas deles. A maioria dos heróis da classe C não tem poderzinho nenhum. Eles são apenas pessoas normais, usando uma fantasia de herói e tem o nome de herói. É só isso. Então eles são puramente sacos de pancada. Eles são uns coitados e ainda recebem uma mixaria com o pagamento da associação. Não compensa ser o herói da classe C. Da mesma forma que aconteceu no episódio 3, essa cena do diálogo do Saitama com os outros heróis, que acontece no episódio 4, ela também ficou mais lenta do que deveria. Mas mesmo assim, ela ficou engraçada pra mim da mesma forma. Esses momentos em que os personagens estão interagindo entre si é realmente uma das minhas partes favoritas em One Punch Man. Porque de um lado, a gente vê eles lutando e fazendo um monte de loucura, e do outro a gente vê eles comendo uma sopinha e conversando normalmente. Meu Deus, o King ele conseguiu ser nocauteado
nocauteado por uma sopa. Esse cara, ele está passando por problemas. Inclusive, eu percebi um erro de continuidade nessa cena do caldo quente. Tem uma parte que mostra que a sopa desapareceu, mas depois, na outra cena, ela aparece inteira de novo. Então, isso aqui foi um erro de continuidade. Eu achei muito triste essa parte essa parte da Fubuki chamando o irmão do Bang de um velho qualquer. Meu Deus do céu, coitado do Bombi. E que efeito foi esse que eles colocaram no diálogo do Dr. Kuseno conversando com o Genos? Que efeito foi esse? Esse efeito que eles colocaram é meio estranho. Vou te dizer. O que o diretor dessa temporada tá pensando quando colocou esse efeito? Daí a gente vê a cena do Garou invadindo a Associação dos Monstros pra ir resgatar o Tareu. A gente sabe que a intenção dele é resgatar o Tareu. E daí, opa, tem mais uma cena do Garou andando por um corredor. E dessa vez ele não está todo quebrado, graças a Deus. Mesmo que ele também tenha levado outro sacode. E daí o Gyoru detecta que tem alguém invadindo a associação. Ele manda os monstros irem pra cima da pessoa que tá invadindo a associação. Que ele não sabe que é o Garou. Tadinho desses monstros aí que ele mandou pra ir pra cima do Garou. Porque mal sabem eles que tem alguns que eles literalmente vão ser devorados. E eu tô falando sério. Tem alguns deles que vão ser devorados. A gente vê que o King, depois que ele foi nocauteado pela sopinha que o Saitama fez, o King ele passou a noite na casa do Saitama. E daí o Saitama fala pro King que quando ele for embora é pra levar o lixo pra fora. Não tem nem palavras pra descrever essa pessoa. Eu gosto bastante dessa cena do King passeando pela área abandonada da cidade de Z, porque uma das coisas que eu mais gosto em One Punch Man é o world building. E assim, às vezes eu sinto que tem muita gente que acompanha a franquia que não repara no world building. Tipo, até nos jogos tem alguns detalhes que eles adicionam que complementam com o world building. Principalmente em One Punch Man World. Eu particularmente adoro as interações com os NPCs do jogo, porque tem alguns diálogos que são interessantes. Eu acho interessante, pelo menos. Também acontece a cena dos caras da Associação dos Heróis, que vieram buscar o King pra reunir ele com os outros heróis da classe S. E tem também a cena do pai do Agama, que tá apavorado porque não tem notícias do pessoal lá que ele mandou pra resgatar o filho dele. Tadinho, não tem o que falar, é isso. E agora, nós temos a cena final do episódio. Tá o Tareu lá na cela, junto com o Agama. Tadinho dessas crianças, pelo amor de Deus, coitado do Tareu. E daí chega o Reaper, o desgramado do Reaper, pra azucrinar a vida do Tareu, mais do que já tá sendo azucrinada. Meu Deus do céu, deixem a minha criança em paz. O Reaper chega na cela e fala que vai tirar o Tareu da cela. Daí o Agama fica brabo porque, pô, por que só vai tirar ele? Por que não tirei eu também? O Reaper fala, não, eu vou brincar com ele um pouquinho. Daí o Agama também não ajuda, acho melhor você ir mesmo, vai lá, escuta ele, é melhor você sair daqui. Nossa, vocês não têm noção do quanto essa cena tá me revoltando. Pelo amor de Deus do céu, ó, aparece alguém pra salvar a minha criança. Essa criança tá passando por um monte de coisa. Mas daí aparece o Garou e, graças a Deus, salva o Tareu dessa criatura horrenda, horrorosa, esse desgramado. Ainda bem que ele morreu. Não gosto do que estão fazendo com o Tareu. Ele passa por muita coisa que ele não deveria estar passando por isso. No que essa criança se envolveu? Por que essa criança chegou perto do Garou? Isso tá acontecendo porque ele chegou perto do Garou. Essa cena do Garou salvando o Tareu, essa cena é muito boa. Quer dizer, tem um errinho ali, porque assim, nessa cena, o Garou, ele usa tanto o Water String Rock Smashing Fist quanto a habilidade do Bomb, porque ele copiou a habilidade do Bomb. Ele fica copiando os outros. Parabéns, Garou, você tem o Ctrl-C, Ctrl-V nas suas mãos. É que assim, em One Punch Man, cada habilidade dessas tem um efeitozinho com cor diferente. Então, por exemplo, o Water String Rock Smashing Fist é em cor azul. Essa habilidade do Bomb é em cor vermelha. E a habilidade do Suiryu é em roxo. É nessa cena que, quando o Garou salva o Tareo, ele usa a habilidade do Bomb. Só que a habilidade dele tá em azul também. Acontece. Enfim, é um errinho aí. Mais um errinho pra lista da JC Staff. Mas, de qualquer forma, essa cena, ela foi muito boa. Ainda mais porque eles colocaram uma nova música tema do Garou de fundo. Inclusive, eu vou mostrar aí pra vocês a ceninha.
行くぞクソガキ。 A minha percepção no geral sobre os episódios 3 e 4 da terceira temporada de One Punch Man, o segundo episódio, até agora, ele foi o melhor. O episódio 4, acredito que ele foi tão bom quanto o segundo. Inclusive, vocês estão reparando nisso? Que os episódios pares estão melhores que os ímpares? Ué, como assim? Como assim? Que história é essa? Inclusive, eu vou falar de novo. Graças a Deus que o Garou apareceu no episódio. Quer dizer, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas ainda bem que o Garou salvou o Tareu desse desgramado do Reaper. Que essa cena, ela me dá uma raiva. Pelo amor de Deus, Garou aparece pra salvar essa criança. Eu vou falar pro Garou, pra ele caçar outra pessoa que também gosta de mexer com criancinha. Esse cara, ele tá lá em Hunter x Hunter.